Saudações, um abraço. Novamente estamos retornando à gravação de vídeo. Nossa conversa informal, nossas informações, nossas experiências que vamos tentar transmitir aqui com informações da palavra de Deus através de fenômenos divinos. Avivamento já, é possível avivamento com fenômenos espirituais, avivamento que pode nos levar a grandes acontecimentos, a uma colheita de almas, avivamento, despertamento, dons espirituais. Eu comecei nesta missão vendo grandes coisas de Deus. Batismo com o Espírito Santo aos milhares, dom de línguas, dom de revelação, dom de profecia. Mas eu percebi durante os anos que entrou algumas novidades, algumas coisas que foram deturpando e até deixando impopular esses movimentos pentecostais em nosso meio. Alguma coisa foi inserida para denegrir esse mover de Deus em nosso meio, né? Eu percebi, não vou entrar no mérito da questão, muita coisa que veio a escandalizar até. Mas os dons espirituais estão aí, não é verdade? Os apóstolos eram usados por dons divinos, profecias. Você vê lá em Atos, quando eram guiados por profecias, por revelação, por visões, visões divinas. O livro de Joel fala sobre os últimos tempos, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e teriam visões, teriam sonhos, coisas assim para nos ajudar a caminhar no reino, ser dirigidos, orientados pelo poder da fé, o poder de Deus. Há muitos anos atrás, eu estava aqui em Ponta Grossa, quando comecei, orando nas madrugadas, para que Deus me preparasse uma cidade. Porque parece-me que as pessoas ao meu redor, superiores, me olhavam não com aquela visão ministerial, porque eu vim de uma situação muito simples, muito pobre, muito humilde. Eu nem roupa tinha para vestir, nem sapatos. Não é? Não sei, ainda há pessoas que olham para a aparência. Bom, essas coisas eu não estou condenando ninguém, porque foi por aí que eu caminhei na simplicidade, na humildade. Não é? Eu fui engraxate, eu fui vendedor de salgadinhos na rua. Me apaixonei por Jesus depois que ele me curou das pernas, que eu era quase aleijado, eu quase não conseguia andar. Né? Então, eu tenho certeza que Deus usou esse meio para me aproximar perante Deus. Não sou perfeito, não, mas eu amo Jesus, amo a Cristo, tenho consciência das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus erros. Estou sempre curvado diante desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, esse Deus extraordinário. Então eu estava buscando a Deus para que Ele me mostrasse uma cidade. 15 noites eu saía fora de casa, ficava assim no fundo da casa, ficava ali buscando a Deus. Me lembro muito bem que uma noite estava muito fria, eu me vestia com um casaco, dobrava o joelho lá no fundo do quintal, chorava, buscava a Deus. 15 noites, precisamente 15 noites. Na 15ª noite eu entrei dentro de casa, porque o frio estava congelante. Mas continuei orando, coloquei um toca-disco ali gosto muito de ouvir música de coral. Me lembro que era uma música chamada Jesus, a Alegria dos Homens. E dobrado o joelho, ali dentro de casa, passava da meia-noite já, quando eu senti um barulho na minha cabeça, como se fosse um zumbido, uma cachoeira, sabe? Como se eu estivesse escutando assim um barulho de um caminhão, de um carro, de uma moto. E eu me assustei, fiquei de pé com aquele barulho enorme. Qual foi a minha surpresa? Eu não vou pedir para você acreditar ou desacreditar, mas só me ouça. Eu fiquei em pé e levei um enorme de um susto. Eu estava de joelhos e eu estava de pé. Eu estava me vendo ajoelhado. E eu procurei saber o que era isto. Mais tarde eu descobri sobre arrebatamento e sentidos que Paulo passou, Pedro também passou. E eu comecei uma espécie de levitar, assim, naquele momento. Eu olhei
a minha casa era meia parede para dividir quartos e sala. De lá eu vi a cama onde estava a minha filha e eu disse, eu acho que eu morri. E atravessei o teto, que eu morava no porão de uma igreja, que não era a minha igreja, e eu disse, eu acho que eu morri mesmo. Né? E atravessei a igreja e fiquei em cima da igreja flutuando. Era aquela mesma noite que eu tinha saído lá de fora, as nuvens estavam ali, rapidamente, o vento soprava, e eu ouvi uma voz que dizia assim, vamos viajar, prepare-se. E eu comecei a viajar numa velocidade, eu nunca tinha voado de avião até aquele momento, mas eu me lembro bem que eu olhava de baixo, lá de cima para baixo, e via a cidade se afastando, ruas, alguns carros. Eu estava na madrugada voando. Por isso que eu sempre digo nas minhas mensagens, a águia voa de madrugada. Lembrando desse acontecimento. E a águia, você sabe que ela voa de madrugada, ela não voa em bandos, como periquitos, como pardais, como qualquer outro tipo de aves que voa em grande bando, a águia voa sozinha. Minha gente, e aquela voz dizia, não temas. Eu olhei para o céu, estava todo ele cheio de nuvens, e aquele vento soprava, eu fechei os olhos e disse, eu morri, eu estou indo. Mas havia uma paz dentro de mim. E aquela velocidade foi imensa. Eu olhava para baixo, havia luar, né, era inverno naquele tempo, e eu via matas, assim, parecia matas, rios, a luz da lua refletindo sobre os rios. De repente a voz disse assim, agora abre os olhos. Eu abri os olhos, estava esverdeado, foi clareando, eu estava dentro de uma igrejinha. Porque havia bancos, havia o altar, muito simples, muito humilde. E uma janela feita de madeira arrastou sozinha. E eu olhei para a janela, havia chuva. E a voz disse, derramarei chuvas no teu ministério. E eu saí por aquela janela flutuando. E fiquei em frente, bem de frente com aquela igrejinha. Havia uma vidraça, escrito assim, com muitos defeitos, aquelas letras escorridas, que estava escrito Cruzada Nacional de Evangelização. Aquela voz me disse, assuma esta igreja. E eu voltei de novo, como que sendo sugado, eu percebi que estava voltando, sabe? E vi meu corpo novamente, entrei, fez um barulho, como que alguém sugasse. E eu fiquei em pé, com o coração desesperado, pulando, e eu fiquei assim sem saber. Peguei as Sagradas Escrituras, abri no Mateus capítulo 7, né, que dizia numa certa parte, olhai para os passarinhos que não cegam, que não plantam, contudo Deus os alimenta. Olhar para os lírios do campo, que não fiam, né, mas se vestem, nem Salomão se vestiu como qualquer um dos lírios que nasce, murcha e morre. Aí, naquele momento, eu acordei minha esposa, contei para ela, disse, Deus te abençoe. E fiquei sem saber o que seria aquilo. Conversei com um líder regional, ele disse, olha, pode ser um arrebatamento, pode ser um arrebatamento de sentido, ore para que isso aconteça, para que novamente possa você ser confirmado. Minha gente, eu orei mais umas 10 noites ou mais, aconteceu de novo. Só que eu entrei naquela igrejinha com pessoas que estavam ali. Né? Não vi mais ninguém, não falei mais nada, e voltei de novo. E com isso eu escrevi algumas cartas para o então secretário executivo, pedindo uma igreja, o secretário executivo Jaime Palharim. Me lembro muito bem que eu estava assistindo uma reunião da igreja, eu estava como obreiro ali, um senhor chamado Romanowski, ele disse, olha, estão te chamando você em São Paulo, tem um programa meio-dia na Rádio Universo, que era da Igreja Evangélica Quadrangular, pastor Raul de Castro recebeu, está te chamando, que pastor Jacques Palharim, pastor Jorge Faulkner está te chamando em São Paulo. Eu comuniquei a algumas autoridades nossas,
Eles não deram muita bola, não. Mas eu consegui reunir algum dinheiro, peguei um ônibus e fui até São Paulo. Lá eles me disseram, olha, eu estou enviando você, nós estamos enviando você para Caçador. É uma Caçador Santa Catarina. É uma igreja problemática que está lá, é uns remanescentes, uma outra denominação, deve ter umas 20 pessoas. Eles me deram a nomeação e o dinheiro da passagem. Ali em São Paulo mesmo, eu viajei para Caçador Santa Catarina com a empresa Reunidas. Lá chegando na rodoviária, quantas horas de viagem? Eu perguntei onde era o bairro Santa Catarina. Me indicaram um bairro muito pobre, muito simples. Era uma espécie de favelas. Eu fui subindo a pé, rua de terra, barro, havia chovido muito. Quando me deparo com aquela igrejinha que eu vi, escrito lá, Cruzada Nacional de Evangelização, uma igrejinha pequena, de 5x8, bem simples, não havia uma, duas janelas, não havia porta, apenas encostado com tábuas assim, de diversas cores, sabe? Alguém juntou aqueles pedaços. Eram remanescentes de uma outra denominação que eles tinham chamado um missionário, um pastor quadrangular. Lá chegando eu vi aquela igrejinha, reconheci esse arrebatamento de sentidos. E para contar a história, eu aceitei aquela cidade, fiquei 8 meses lutando ali, trouxe a minha mudança, trouxe a família, eu fui morar numa favela, numa casa muito simples. 8 meses, não funcionava, não levantava aquele povo. Mas será que aquilo foi de Deus que me aconteceu? Aí eu entrei em grande comoção perante Deus, perguntando, chorando, fiz uma lista de pedidos a Deus, num caderno de 32 linhas, me lembro até hoje, e fiquei 7 dias e 7 noites em jejum dentro daquela igrejinha. Quando eu tive novamente esse arrebatamento que me mandava eu fazer uma caminhada, uma procissão milagrosa para chamar pessoas de outras religiões. Quando eu anunciei para aquele povo que tinha umas 10, 15 pessoas, eles acharam aquilo um absurdo. Mas eu me movimentei, fui até a presença de Deus. Naqueles dias apareceu dentro da dessa capelinha um senhor que mais tarde eu conheci, chamado Ibrahim Socrepa. Ele chegou com um carro e pediu oração para um filho que estava hospitalizado em Florianópolis com um problema no coração. Eu orei por ele, né? Eu pedi a Deus, roguei a Deus, ele chorou. Dali uns dias ele me voltou dizendo, olha, meu filho recebeu alta, não tem mais nada. O que o senhor gostaria de fazer nessa cidade? Eu falei sobre o meu plano, eu não tinha alto-falante, não tinha microfone, né, não tinha programa de rádio. Disse, olha, eu vou falar com o seu Zeno, que era um dos diretores da Reunidas, o senhor apareça lá amanhã às 9 horas. Eu fui até lá, me apresentar para o seu Zeno, ele já sabia, olha, eu estou despachando agora, missionário, o que o senhor gostaria? Eu disse, olha, eu gostaria de ter 2 caixas de som com amplificador, microfone. Ele falou para o secretário, onde é que tem isso? Ele disse, olha, lá na comunicação do Elias Colpini, que era pastor da igreja metodista. Telefona para ele agora que entrega essa aparelhagem para o missionário e põe na conta da Reunidas. Minha gente, ele disse, o que mais? Eu queria um programa de rádio. Se eu telefono lá para o Tomazoni, entrega um programa de rádio para o missionário e mande a conta para a empresa. O que mais? Eu quero uma gráfica que faça folhetos. Fala com o Nilson Tomé que ele abra uma conta de folhetos para o missionário e mande a conta para a empresa. O que mais o senhor queria? Eu quero uma tenda. Olha, fala ali, falava para o secretário, fala com o supermercado cereal, que ele tem muitos caminhões que entregam algumas lonas para o missionário e depois nós acertamos. Até que ele me mandou mais um pedido que disse, olha, o que mais? Vamos, eu preciso de madeira para montar essa tenda. Disse, olha, aí atrás da empresa tem muitas madeiras. Eu vou mandar para o senhor uma madeira para montar uma tenda aí de uns 10, 15 por 20, por 30. E assim aconteceu, minha gente. Até um carro pediu para aquele homem, ele perguntou, o senhor sabe dirigir? Eu não sei dirigir ainda. Me entregou um motorista, o carro e um bloquinho para abastecer num posto de gasolina.
E assim foi acontecendo. Eu marquei aquela procissão, deu mais de 8.000 pessoas na rua. Se alguém estiver assistindo esse vídeo e participou da primeira procissão milagrosa lá em Caçador, Santa Catarina, que entre em contato comigo, porque foi algo assombroso. Eu ganhei uma cruz feita de madeira enorme, pelo Dr. César, que é advogado naquela época, me deu aquela cruz. Nós carregamos pela avenida, deu mais de 8.000 pessoas, e nunca mais paramos aquele avivamento em Caçador, Santa Catarina, não é? Milhares de pessoas participaram. Eu fiz um ano, nós realizamos um ano, reuniões à noite, chamado o Elo das 13 Preces Fortes. Muitos milagres, muitos acontecidos, muitas maravilhas, cegos, surdos. Eu me lembro do senhor que veio de Canoinhas com a perna podre. Eu orei por ele. Ele tirou aquele sapato, encheu a minha sala de pus de sangue. 10 dias depois ele voltou com a perna curada. Canoinhas foi abalada, porque aquele homem testemunhou para todo mundo, né? E outras regiões, eu tinha mais de 40 pontos de visitas ao redor de Caçador, eu visitava. E uma empresa de ônibus me colocou ônibus à disposição gratuito todo domingo para trazer pessoas desde manhã para o culto à noite e levar até madrugada de volta. Foi um grande avivamento espiritual. Pessoas eram, vamos dizer assim, despejadas ali desde manhã para a reunião da noite. Avivamento, despertamento, cura divina. Eu construí uma igreja ali em Caçador, enorme, de 3 andares. Né? Não paguei um dia de trabalho de pedreiro. Ganhei todos os pedreiros, auxiliares e materiais. Logo levantei aquele grande templo que até hoje existe lá. Lá já existia a nossa missão, né, que vinha de um remanescentes, e nós demos continuidade e construímos um grande templo naquela região. Então eu agradeço muito o apoio que tive naquela região, do Elias Copini, do Nilson Tomé, do Tomazoni, da Rádio Caçanjuri, da empresa Reunidas, enfim, de grandes amigos que granjeamos naquela região. Depois abrimos ali Fraiburgo, Lebon Regis, Caçador Grande, Água Doce, visitamos toda aquela região com aquele avivamento. Haja visto que hoje é uma superintendência naquela região com várias igrejas, mas o início foi assim, muita gente abençoada. No primeiro batismo, batizamos mais de 1.800 pessoas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Glória a esse Deus maravilhoso, a este arrebatamento que eu tive, esse arrebatamento de sentidos que moveu aquela região, que moveu aquele povo. Então, portas vão se abrir por si mesma. Eu vou orar por você agora, para que Deus levante você. Seja qual for a tua idade, seja qual for o teu tempo de ministério, seja qual for o tempo que você já sofreu, for perseguido, tiraram-lhe as armas, lhe tiraram o seu chão, Deus vai colocar a sua mão, e a mão de Deus vai ser o teu chão de novo. Sabe? A luz que te tiraram, Ele vai ser a luz para iluminar o teu caminho. Sabe? As águas que secou, Ele vai mandar uma torrente de águas. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, envia o teu anjo, envia arrebatamentos, envia revelação, envia o teu poder para mobilizar avivamento já, agora. Em nome de Jesus, doentes, enfermos, sofredores, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e aguarde um novo vídeo. Eu estou aqui no meu escritório de missões, gravando para passar para vocês essas verdades, esses acontecidos que só na minha memória estão. Mas eu quero deixar registrado para que vocês saibam que o Deus que me guiou até agora, 47 anos de ministério, eu estou hoje com 62 anos. Comecei na minha meninice. Comecei com 15 anos o ministério de Deus. Com 16 anos eu batizei 182 pessoas em Irati e Rebouças, um só batismo. Então eu creio no avivamento, no despertamento, na glória de Deus, na força divina, na mobilização. Deus ainda pode mover as águas. Deus ainda pode mover massas e massas de gente a favor da palavra. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.